fui chamado a várias empresas para dar palestra sobre criatividade na história. E preparei a aula. E aí eu perguntei para a empresa, como você selecionar as pessoas? Para uma entrevista. E aí, qual era o comportamento padrão na entrevista? Terno escuro, gravata branca, mulheres de blazer, moderados. Você seleciona para a pessoa ser comum e acatar o estereótipo e agora querem criatividade, criam uma contradição. Se você é um empresário, é uma empresária e quer selecionar criatividade, então começa exatamente na seleção, parar de selecionar do mesmo para esperar a diferença, né? Se eu quero diferença, que é o que mais faz diferença hoje no mercado de trabalho, capacidade criativa, capacidade de fazer diferença, não é pela pessoa que aceita ser tudo que os outros esperam dela, né? E existe também uma ideia de que a capacidade criativa você tem que contratar pessoas jovens e não necessariamente existe o estereótipo da idade, né? De que a pessoa mais velha... Claro, se você pensar, uma pessoa mais velha formou mais repertório. Exatamente. Então tem muito mais capacidade criativa. Sabe o que eu acho engraçado também? Bem dentro do que o Karnal estava falando, eu quero uma pessoa criativa, mas eu estou procurando alguém dentro do padrão. São muitas vezes os retornos, os feedbacks dados para as mulheres que têm mensagens contraditórias. Então eu digo para a mulher que ela precisa ter liderança e firmeza, mas ao mesmo tempo que ela precisa ser mais doce e menos histérica. E aí a mulher fica... Como que eu faço isso, né? E aí existem pesquisas mostrando, por exemplo, que os atributos, os adjetivos positivos são muito mais comumente dados para os homens do que para as mulheres muito mais adjetivadas negativamente. E mesmo quando tem uma comparação entre o adjetivo negativo e positivo entre homens e mulheres, os adjetivos dados aos homens, por exemplo, um defeito do homem é ser arrogante, um defeito de uma mulher é ser inepta. Se você tiver que demitir alguém, você demite quem? E a mulher o arrogante ou o que não sabe fazer o trabalho, né? E a mulher que se posiciona, ela é histérica, né? Ah, é. Então, assim, ela não é uma mulher que se posiciona, ela é uma mulher histérica. Claro. Eu algumas vezes ouvi isso, aliás, quando eu estava em debates e me posicionando em todos os aspectos. Toma cuidado, porque quando você adota uma posição um pouco mais firme, as pessoas podem dizer que você está sendo histérica. É complicado, pois é. Bom, vamos ver então a próxima profissão que a gente vai descobrir agora, que é a da Stephanie. Será que a gente acertou? Vamos descobrir. Eu errei. Eu acertei. Sim. A Stephanie. Sou barbeira já há 14 anos. E realmente, quando as pessoas ouvem isso de primeira, elas ficam um pouco receosas, acham estranho. Porque o meu estereótipo é totalmente contrário. Não tenho tatuagens, fisicamente eu não me pareço uma barbeira. Então as pessoas ficam com um pouco de receio. Sofri preconceito por isso no início, sim. Sofri preconceito, não sei se talvez por ser mulher também. Mas depois que eles experimentam o trabalho, eles veem que a gente dá conta. E acabam gostando e virando nosso cliente fidelizadíssimo. Quem acertou? Eu acertei. Eu errei. Bom, enfim, mas é complicado você ser a mulher num mercado que é só de homem, né? Masculino. Bom, a gente vai ouvir então mais um trecho da entrevista com a Sofia Esteves. A Sofia Esteves que está trazendo esse lado do mercado de trabalho pra gente. Será que o estereótipo pode ter também impacto na saúde financeira de uma empresa? E ela trouxe um dado muito interessante. Ela diz o seguinte, que as empresas que já se livraram desses estereótipos, elas são mais lucrativas e mais produtivas. Vamos ouvir. Empresas que têm já comprovadamente rompido esse estereótipo têm uma atuação direta na cultura dela. Os ambientes são mais informais, mais próximos, mais humanos, onde as pessoas também, por estarem vestidas mais informalmente, acabam construindo relações mais informais. Já foi comprovado no mercado que empresas livres de estereótipos, elas são mais lucrativas e mais produtivas. A grande questão é que, com o passar do tempo, novos estereótipos aparecem. Então, não é um trabalho que se finda, é um trabalho contínuo que as organizações precisam estar atuando. Ou seja, porque novos estereótipos aparecem, né, Karnal? E do ponto de vista prático, além do toque excelente que ela deu, o seu público é variado, seu público é marcado pela diversidade. Se você faz uma empresa para atender homens brancos de terno heterossexuais com 30 anos formados na USP, você vai vender para esse público. Mas se você ampliar a cabeça da sua empresa, você vai conseguir atingir mais gente. Então é fundamental que a empresa pense o seguinte: preconceito prejudica a imagem da empresa, diminui seu valor agregado e, pior, passa a imagem de algo que hoje está fora do perfil do consumidor médio. Ninguém mais quer comprar nada de uma empresa que prejudique o ambiente, não valorize a diversidade, ou seja, preconceituosa. Dá azar
e da despesa e déficit de você apostar no estereótipo. É uma demanda do próprio consumidor, né? O Exatamente. consumidor hoje ele quer saber como a empresa se posiciona em questões polêmicas, inclusive em questões de diversidade no quadro de funcionários. Claro, e deve querer. Na verdade, esse é o poder que tem o consumidor, né? E quando a gente fala na contratação de pessoas com experiências distintas, com vivências distintas, com repertórios distintos, já voltando também, porque a gente estava falando do diálogo, a tendência é que todo o conjunto seja enriquecido. Bom, gente, lembrando que você que acompanha a gente nessa câmera aqui, ó, no CNN Tonight, a gente sempre tem o nosso QR Code na tela ao lado de Leandro Carnal. Aqui. O rapaz Mr. QR. aqui do QR Carnal, Code. é isso. É isso, o Carnal Code, vamos chamar nosso assim. Carnal Code. Exatamente. Assim que eu ensino meu sobrenome nos Estados Unidos. Carro, agora, Carnal. Aí todo mundo aprende. O nosso Carnal Code. Carnal. Code. QR Code, é só você colocar a câmera do teu celular ali para acessar então o nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight, e consumir todo o conteúdo que a gente publica no perfil do Instagram e também o conteúdo que a gente mostra para você aqui no Tonight. Hoje, por exemplo, a discussão de estereótipo racial, que é uma discussão extremamente relevante, extremamente necessária, também vai estar lá no nosso perfil, no @CNN Brasil Tonight, para a gente ampliar essa discussão, né? Claro, fundamental. Vamos ver mais um personagem, então, descobrir agora qual é a profissão da Juliana. Ai, vamos ver. Stephanie, Juliana. Ah, errei. Acertei. A única que eu Oi, acertei. pessoal, eu sou Juliana D'Agostini, pianista, concertista, compositora, cantora, produtora musical, intérprete, arranjadora, diretora artística. Nossa, é muita coisa, né? Será que algum de vocês conseguiu adivinhar? Ninguém adivinha, né? Ao longo da minha vida foram várias histórias. Juliana, o que você faz? Você é atriz, apresentadora, modelo? Não, sou pianista. Ah, mas então, em que bar que você toca? Não, eu não toco em bar. Eu rodo o mundo, tocando nas maiores salas de concerto. É isso aí, gente. Não se pode julgar pelas aparências. Um beijo. Que linda, Juliana. Eu acertei. Eu A acertei Juliana. por uma pista. Ela estava com dedos compridos, assim, colocados assim, eu achei. E sabe o que eu acho curioso de músico? Músico e outras profissões também, às vezes as pessoas perguntam, o que você faz? A pessoa fala, sou pianista ou sou músico. E o que mais você faz? Ah, tem muito. Acontece muito, né? E também é um desrespeito à profissão, uma profissão belíssima da Juliana. Obrigada pela participação aqui com a gente. Faltam duas pessoas, o Adalberto e a Maria de Fátima, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Quantos pontos você tem aí já? Um. E você, Carnal? Acertei. Eu tenho 2 pontos, então eu sigo na liderança. A Gabi tá me olhando com uma cara aqui. É que eu sou competitiva. Não, você é zica. Boa! exatamente. É princesa, mas é zica. Zica. Hashtag Vila Mangalã. Você quer o príncipe e ainda empregar os 7 anões na sua empresa. Nossa, eu sou a megera agora. Não, a Gabi é um doce, gente. Ó, posso provar. Se perguntarem, eu vou falar que você é um Que eu doce. sou um doce, obrigada. Olha lá, pessoal que assiste a gente, a Gabi Depois a gente é zica, acerta. se posiciona e é um doce.